Nesse vídeo eu vou te apresentar o caminho mais rápido para você fazer 30k a cada 30 dias, o 30 a cada 30, como agência ou gestor de tráfego, sem precisar se preocupar com perder clientes, usando esse novo modelo de agência. Eu quero que você entenda aqui a nova janela de oportunidade, que na verdade aqui, eu diria que até para 2024, né? Essa nova janela de oportunidade. E é o seguinte, aqui eu tenho alguns exemplos, tá? O Bernardo, ele saiu de um faturamento médio de 9k, uma média ali de 2 chances por mês, para 30 a cada 30 com previsibilidade, e a Ana também. Depois você pode dar uma olhada nas minhas páginas, a gente tem isso, né? Aqui está o exemplo da Ana, aqui está o exemplo do Bernardo, né? Em 21 dias ali ele bateu os 20k, usando esse método aqui que eu vou contextualizar para você hoje, tá? E o que acontece? Vamos lá, vamos para o conteúdo prático aqui sem mais delongas. É o seguinte, eu vou passar aqui para você os segredos da entrega e do modelo de negócios da agência de funis, que é esse novo modelo de negócios que você pode implementar aí na sua agência ou agência, e os segredos da atração de clientes e fechamentos de contratos, tá? Então vamos lá, começando aqui pelo modelo de negócio da agência de funis. O que é isso, né? Você vender ofertas específicas focadas em resultados alavancados. O que é alavancagem? Alavancagem é o seguinte, imagina que você tem uma pedra de meia tonelada que você quer movimentar ela, uma pedra redonda, você quer rolar ela e movimentar, e você não consegue fazer isso sozinho porque, bom, ela pesa meia tonelada, é muito pesada. Mas se você pegar uma estaca de madeira ou de ferro, que ela seja com, sei lá, 3, 4 metros de comprimento e colocar ela na ponta dessa pedra e puxar com um braço, com pouca força, você consegue movimentar essa pedra. Por quê? Isso é o efeito alavanca. Pesquise sobre o efeito alavanca e você vai entender melhor. Mas o efeito alavanca é o que a gente faz quando a gente tem esse tipo de entrega dentro da nossa agência ou agência. E muita gente acha que entregar funis é muito mais complexo do que entregar tráfego, mas na verdade é muito mais simples, porque você trabalha com ofertas alavancadas. Ao invés de você tentar se especializar em todos os tipos de campanha de tráfego que existem, você vai se especializar de repente em um tipo, 2 tipos de campanha e com uma entrega muito mais simplificada, né? Então deixa eu abrir aqui alguns exemplos disso. Eu quero que você visualize aqui qual que é a realidade da operação focada em tráfego. Essa aqui é a realidade da operação focada em tráfego. Na maioria das vezes, a gente está falando de panfleteiros digitais, vão fazer um anúncio de oferta direta, e, por exemplo, é um negócio local, né? O lead chega no WhatsApp, e aí depois o que acontece? Acontece o seguinte, o problema é do cliente. Então, é assim que você trata o seu cliente hoje, possivelmente. Né? Então, você faz ali uma panfletagem digital, você é um panfleteiro digital, apertador de botão, com gestão de tráfego, manda o lead no WhatsApp, o problema é do cliente, né? Ou então você, não, eu faço o modelo ali que muita gente faz, eu coloco uma landing page no meio, você coloca uma landing page no meio e a mesma coisa acontece, né? Pior ainda, quando a gente está falando de uma operação focada em social media, você faz um post no Instagram e aí, bom, nada acontece literalmente, né? Então, vamos lá, o que é a diferença disso aqui para operação focada em funis? Esse é um exemplo de funil que a gente usa muito para negócio local aqui, lojas de carro, imobiliárias, clínicas, saúde, etc. Enfim, entre outros vários nichos, mas é um funil de isca. Então, eu rodo um exemplo aqui de uma isca, eu mando isso para um formulário nativo do Facebook. Nisso eu já faço um disparo de automação imediata, onde o lead vai ser chamado no WhatsApp ali. Ali a gente faz um processo de qualificação, uma triagem, né? Que ela é automatizada, então não é um atendimento robotizado, nada disso. Muitos clientes podem ter essa objeção, você já deve ter recebido esse tipo de objeção quando fala de automação. Não é o que a gente faz, robotizar o atendimento. Na verdade, a gente faz o processo de triagem com automação e o restante do atendimento ele vai ser humano. De que forma? A gente qualificou o lead, o gerente é notificado. Vamos supor, uma loja de carro lá, o gerente vai ser notificado, olha, chegou um novo lead que ele realmente tem interesse, esse lead é enviado ao vendedor e se não tiver interesse, esse lead é descartado. E aqui tem um ponto que eu quero trazer para você, deixa eu pausar aqui para abrir um documento. Então aqui está o exemplo que eu queria trazer, que é o seguinte, existem 3 estágios de jornada de compra, em qualquer nicho que seja, isso acontece na sua agência, isso acontece para o seu cliente, e vamos pegar aqui o exemplo de imobiliária, que é um dos nichos que eu trabalho hoje. Olha só, existem 3 estágios da jornada de compra, o cara que às vezes ele quer comprar um imóvel para depois, o cara que quer comprar um imóvel agora, né, e o cara que está meio em dúvida na avaliação. O que acontece? 80% dos leads que eles vão chegar vão estar aqui no estágio curioso, esse é o problema. E os leads que realmente compram os imóveis do meu cliente são os leads que estão em estágio de avaliação e busca imediata, na maioria das vezes. Esse lead curioso ele pode até comprar, mas vai demorar talvez 1 ano ou mais para poder comprar. Então, o que acontece? Se o corretor lá da imobiliária que eu atendo, 80% dos leads que chegam para ele são leads desqualificados para aquele momento, quer dizer que ele gasta 80% da energia dele para ser jogada no lixo. E aí, o que a gente faz com essa triagem, esse processo de triagem? Isso que eu quero que você entenda, que é a parte aqui da automação, dos funis e tudo mais.
a gente descarta, ok? Os 80% dos leads que não fazem sentido e consegue colocar o nosso cliente em 100% do tempo focado nos clientes que fazem sentido, né? E, bom, isso é só um exemplo. Tem aqui, se eu passar aqui, vamos lá, um exemplo de como que chega no WhatsApp, né? Então aqui, olha só, tem reserva e tal, financeira, não tem a renda familiar é X, a profissão é Y. Enfim, esses são alguns pontos aqui que acontecem. Para quê? Para isso aqui se tornar verdade, né? A qualificação do lead. E o mais legal ainda é que o lead é enviado ao vendedor. Se, por exemplo, o lead para de responder ali, você consegue ainda automatizar o follow-up, que são aquelas tentativas de contato para o lead fechar, que existem pesquisas aí que dizem que 80% das vendas acontecem após o 6º follow-up, depois da negociação de venda, após o 6º follow-up, ok? Então, você pode levar esses dados para o seu cliente e oferecer isso. Isso aqui é a característica, né, e uma noção básica de que o que é você oferecer funis ao invés de oferecer somente gestão de tráfego. Você engloba algumas outras coisas que acabam acarretando numa alavancagem do resultado final, que é o objetivo do seu cliente vender mais, ou pelo menos deveria ser o objetivo que você deveria estar olhando, ok? Então aqui a gente tem esse exemplo. E aí como que a gente monta essas ofertas alavancadas? O empresário ele não contrata apertador de botão, tá bom? Marqueteiros contratam apertador de botão. Isso lá nos Estados Unidos, na Austrália é muito assim. Os empresários eles contratam especialistas em funis. Isso é o que acontece lá na gringa. Aqui no Brasil não é tão comum esse termo funis, ainda vai ser em algum momento, escuta o que eu estou falando, mas não é tão comum. Só que aqui no Brasil você acha que faz sentido vender apertar botões e não faz sentido, principalmente no médio e longo prazo, tá? Isso aqui eu quero que você reflita, eu quero que você reflita hoje. Qual dos dois lados aqui dessa imagem você está hoje? Né? Se você está no lado do carinha do tráfego, apertador de botão ou especialista em funis. E quais são as diferenças aqui? O carinha do tráfego, o PJ lá, MEI, especialista em apertar botões, ele leu a central de ajuda inteira, 3 vezes, tem orgulho disso e comenta muito feliz com todos os seus 4 clientes. Né? Ele sabe todos os tipos de campanha possível de tráfego. Ele quase comete um suicídio se ele não consegue instalar um pixel. Ele está sempre preso no operacional, perde o sono recorrentemente com medo de algum cliente cair e só vende para quem confia nele, geralmente a indicação. E ele tem uma rendinha, um hobby, né? Um hobby ali de renda extra no marketing digital. E aí do outro lado, aqui na direita, a gente tem um especialista em funis. É um empresário, de fato, que ele é especialista em fazer os seus clientes ganharem dinheiro. Não é apertar botões. Ele não fica lendo a central de ajuda ou qualquer coisa o tempo todo com essa obsessão. Ele só vai focar em ler coisas que realmente importam, livros, por exemplo, que realmente importam. Não perde tempo com coisas que não vão fazer nem ele e nem o seu cliente ganhar mais. Né? Só faz campanha com objetivo de iniciação de conversa, por exemplo. Né? Pode ser outra campanha, mas, por exemplo, pode ser objetivo de iniciação de conversa. Ele é especialista desse tipo de campanha. Ele não instala pixel, ele paga lá R$100 para o carinha do tráfego instalar um pixel para ele, ao invés de ficar sendo bom em coisas braçais, ele é bom em arbitragem, arbitrariar entregas, ele é bom em estratégia. E ele trabalha no estratégico e vende no automático para público frio, não precisa depender só de indicação de quem confia nele, e ele tem, de fato, um negócio, né? Uma renda extra no marketing digital. Eu quero que você reflita qual dos dois lados que você está hoje, tá? E o que você poderia fazer para mudar, caso você queira mudar de lado. O que é ter uma oferta especialista? As pessoas acham que ser especialista é uma coisa, tipo, eu sou especialista em tráfego, aí você é especialista em tudo de tráfego, mas na verdade isso não gera resultado para o seu cliente. Porque o que acontece? Os seus clientes eles buscam especialistas em resultados. Então, quando você é especialista em resultado, o que isso quer dizer, Bruno? Eu sou especialista em trazer mais venda para o meu cliente. Não é sou especialista em tráfego, sou carinha do tráfego. Não é isso. Você não vai um médico buscando um especialista em cirurgias. Né? Aí tem a história aqui que eu gosto de contar, que é do neurologista dentista. Né? O que é essa história? O neurologista dentista é aquele cara que você chega lá, vamos supor que acontece essa situação aqui, hipotética, seu amigo Joãozinho, você tá indo com ele no médico porque ele tem que, infelizmente, fazer uma cirurgia na cabeça, no cérebro dele, e aí você chega lá e aí você vai validar junto com o Joãozinho se aquele médico ele realmente é apto para poder atender vocês, e aí quando você chega lá, o médico fala assim, ô Joãozinho, fica tranquilo, cara, eu sou especialista em cirurgia, eu sou muito bom em cirurgia. Cara, fica tranquilo, eu vou abrir seu cérebro, vai dar tudo certo. Inclusive, olha aqui, ó, tem um depoimento de um cliente meu ontem, um paciente meu ontem, que eu fiz aqui uma cirurgia. Eu arranquei o siso dele, cara, e deu tudo certo. Ele tá super feliz. Olha como é que ele tá feliz aqui na foto. E, inclusive, pode ficar tranquilo, que com a mesma especialidade que eu arranquei o siso desse meu paciente, que eu também sou dentista, né, só para que você entenda, eu vou abrir o seu cérebro. Cara, eu não sei você, mas eu ia sair correndo na hora daquela clínica, porque não faz sentido. Eu ia procurar alguém que seja especialista em neurologia, em abrir o cérebro das pessoas, não arrancar siso, entendeu? E você pode até achar estranha essa história hipotética, mas na maioria das vezes, e muito possivelmente é isso que você está fazendo com o seu cliente, né? Tentando oferecer um monte de coisa, mostrando para ele resultados de coisas que não tem nada a ver com a realidade dele, achando que isso vai fazer algum sentido, porque para você marketing é marketing, tráfego é tráfego, mas na verdade o que importa de fato são funis.
E o que importa de fato é o funil que funciona para aquele nicho específico, né? Então eu costumo dizer que assim, para de ser antiético com o seu cliente, para de ficar queimando o dinheiro dele, né? Você pegar um nicho que você nunca teve resultado, que você não manja do funil, aí você vai lá e não, eu manjo de tráfego, você pega o dinheiro desse cara, começa a queimar o dinheiro dele para poder tentar achar um caminho que funcione, e aí você acha na sorte porque você não tem nem definição boa de estratégia do que vai funcionar, fica tentando lá dentro de cursos, comunidades e tal, pegar as estratégias e você não consegue gerar resultados para o seu cliente, você está queimando o dinheiro dele. Se especialize em uma coisa, de repente em um nicho, ou em poucos nichos de preferência, né? E aqui entra a diferença de gestão de tráfego versus implementação de funis. O modelo de negócio é o foco em uma única oferta por vez, escalável e com resultados previsíveis, e de preferência trabalhando nicho por nicho. Ou seja, você pode ter uma agência ou uma urgência que você tem vários nichos, mas você trabalha nicho por vez. Você não atende todos os nichos aleatoriamente. Você tem mais de um nicho, mas você é especialista em poucos nichos. Ou até, quem sabe, você é especialista em um nicho só. Tá? E eu quero trazer um ponto que é o maior assassino de margem dos gestores de tráfego e agências. São as entregas personalizadas e artesanais. Quando você foca em funil, por exemplo, aqui a gente é muito focado em dois nichos apenas, um dele para título de exemplo aqui é a imobiliária, e focando em imobiliária, a gente é focado e especializado em um único funil para imobiliárias, ok? E a gente manda muito bem nesse funil. Então, a minha entrega ela não é personalizada. Eu não preciso de um time grande, meu time é enxuto. Eu preciso de pouquíssimas pessoas. Eu preciso de colocar pouco esforço toda vez que um novo cliente entra. Na verdade, eu gasto mais tempo pegando o acesso da conta de anúncios do cliente do que implementando as outras coisas. Porque as automações de WhatsApp é Ctrl+C, Ctrl+V. Eu baixo os fluxos e subo o fluxo no novo cliente, né? As campanhas são Ctrl+C, Ctrl+V. Os criativos são Ctrl+C, Ctrl+V. Tudo é igual. E uma vez que eu mudo para um cliente, eu mudo para todos. Ou seja, minhas entregas não são artesanais. Isso me dá margem. E margem de lucro é o que você tem que focar. Há muito mais do que high ticket, muito mais do que qualquer outra coisa. Você tem que focar em high margin, que eu chamo. Margem de lucro, ok? Então, a gente tem aqui o segredo da atração também e fechamento de contratos. E eu vou te dizer que é o seguinte, muito provavelmente hoje, se você vive de indicação, você não tem nem ideia da possibilidade de você ter um empilhamento ali de funis. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas você ter funis de aquisição para a sua própria agência. Então, aqui eu estou falando de você entregar funis para o seu cliente, eu estou falando de você ter funis também para a sua própria agência, ok? E quando a gente fala de funis de aquisição para a sua própria agência, a única forma de gerar reuniões no automático é através de funis. Então, se você depende de indicação, você não tem uma empresa, você tem um hobby, entenda isso. Se você não tem um funil de aquisição ou vários funis de aquisição para o seu negócio, você não tem um negócio, você tem um hobby, porque nenhuma empresa séria depende da sorte. Pensa sobre isso. Todas as empresas de alta escala, pode pegar qualquer uma, elas têm uma máquina de vendas extremamente escalável. E se você não tem uma máquina de vendas, você não tem previsibilidade nas vendas, você não sabe quando vai entrar um novo cliente, você não consegue fazer uma ação para entrar um novo cliente, você depende da sorte, depende de alguém te indicar, você tem mês que fecha um contrato, tem mês que fecha nenhum, tem mês que fecha 5, você é totalmente imprevisível, é uma montanha-russa a sua vida, você não tem uma empresa, você está vivendo num hobby, tá? Você acha que você tem uma empresa, mas você vive num hobby. Então, você pode mudar esse cenário. E muito da parte aqui de aquisição de clientes vem do empilhamento de funis. E aqui tem vários funis, né? Eu não vou passar por todos eles, enfim, mas eu queria te destacar dois aqui que a gente usa, que é o funil auxiliano, né? O funil auxiliano, ele é focado ali em gerar reuniões para o seu time comercial ou para você, se você é o seu time comercial. E para mim a forma mais fácil de gerar 40 reuniões por mês, porque com 40 reuniões por mês, se você converte entre 15% a 30%, né? Aqui o nosso time converte acima de 20%, entre 20% e 30%. Então depende aí de qual é quanto você está treinado a fechamentos e tudo mais, são de 6 a 12 vendas por mês. Isso já te garante uma maquininha de vendas ali, que todo mês vai entrar novas vendas e você vai conseguir escalar bem o seu negócio, né? Outro funil que a gente usa muito bem aqui é o funil de webinar. Ele me gerou, inclusive, aí recentemente, 45 reuniões em um único dia, 45 reuniões. Né? Como? Fazendo esse funil de webinar. E aqui tem vários outros funis, tem funis aqui inclusive manuais, como o funil do ADA, o funil do Get Ninjas, que a gente utiliza aqui, funis mais orgânicos e sem investimento alto necessariamente, ou até, por exemplo, no ADA sem investimento nenhum, a não ser seu tempo. Mas, enfim, isso aqui serve muito bem para quem não tem grana para investir em funis pagos, né? Mas de qualquer forma não importa, você precisa ter funis previsíveis aí e escalar a sua empresa, tá? Eu diria que esses aqui são os pontos, esses segredos aqui reunidos são os pontos para que você possa chegar no caminho mais rápido possível para o 30 a cada 30.